Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Livro 3, lembrando que é o livro 3, o livro novo, tá? Capítulo 7, tá bom? Página 261, lá em cima tá assim, introdução aos níveis tróficos e às cadeias alimentares, tá? A gente sabe que seres vivos precisam se alimentar, né? Precisam de alimento para sobreviver. Existem os seres aí autótrofos, tá? Que produzem seu próprio alimento. Vegetais e algas são exemplos disso, né? Eles fazem aí a fotossíntese, tá? Para produzir seu próprio alimento, que é a glicose. Consequentemente, eles também liberam aí oxigênio na atmosfera, tá? Aí nesse quadrinho aí tá mostrando um exemplo clássico, né, de uma cobra, uma caninana, se alimentando aí de um sapo, tá? Isso é uma cadeia alimentar, é um ser vivo, tá? Cadeia alimentar são seres vivos se alimentando, tá? Desde lá do começo de seres autótrofos, fazendo fotossíntese, tá? Para produzir seu próprio alimento, e depois vem os outros seres vivos que se alimentam, né, dos seres autótrofos e são consumidos posteriormente por predadores, tá? E o final de tudo são os seres aí decompositores, que a gente vai chamar aí de fungos e bactérias, mas a gente vai ver agora direitinho, tá? Então o que seria em níveis tróficos? São os níveis aí onde cada ser vivo está, né? É o papel aí de cada ser vivo nesse processo aí da cadeia alimentar, tá? A gente vai ver agora direitinho, vocês vão entender tudo, tá bom? Pode passar para a página 262, tá? Na 262, lá em cima tá assim, produtores, tá? São seres que produzem seu próprio alimento, como eu falei, algas, vegetais, tá? Eles produzem seu próprio alimento. Que alimento é esse? Glicose, tá? Fazendo o quê? Fotossíntese, tá? Só lembrando aí, para fazer a fotossíntese precisa de gás carbônico, luz solar e água, beleza? Então, os seres produtores é a base da cadeia alimentar, é onde tudo começa. Depois vem os seres consumidores, tá? No caso aí, existem níveis de consumidores. O primeiro é consumidor primário. O que seria aí consumidor primário? O consumidor primário, ele se alimenta diretamente dos produtores. São os seres herbívoros, tá? No caso aí do livro de vocês, tá dando um exemplo aí de um gafanhoto, mas existem vários outros seres aí herbívoros que se alimentam exclusivamente de vegetais, tá? Exclusivamente aí de seres autótrofos, né? Que eu tô falando de vegetal, mas existem as algas também em ambiente marinho, né? Então eles se alimentam exclusivamente dos produtores, tá? Depois vem os consumidores secundários, que são os seres carnívoros, que se alimentam aí dos seres herbívoros, tá? Então, o que é o consumidor primário? O consumidor primário, ele se alimenta dos seres produtores. O que é o consumidor secundário? Ele se alimenta do consumidor primário. Existe também o consumidor terciário. Ele se alimenta de quem? Do consumidor secundário, tá? Ele sempre se alimenta de um nível antes, tá bom? Estou dando um exemplo aí de um sapo, né? Se alimentando aí de um inseto, tá? Na página 263 está falando assim, onívoros. Onívoros são seres que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne, tá? Ou eles podem ser carnívoros e podem ser, na verdade eles não são nem carnívoros nem herbívoros, são onívoros. Por quê? Eles têm hábitos tanto herbívoro quanto carnívoro. Eles não necessariamente se alimentam só de carne e não necessariamente se alimentam só de vegetais, né, de seres produtores, tá? Existem vários seres aí, o ser humano, por exemplo, o teiu, um lago. E existe vários seres. Se for aqui, a gente vai ficar o dia todo aqui falando só de exemplos, tá? Tá mostrando para vocês aí um guaxinim,
tá? Que é um exemplo aí também de um ser onívoro, tá? E decompositores. Decompositores são seres muito importantes, têm um valor ecológico assim imenso, porque por mais que a gente muitas das vezes eles passam desapercebidos, né? Porque eles são algumas espécies são microscópicas, né? Mas eles têm um papel fundamental, porque quando um animal morre, quando um vegetal morre, né? Quando um ser vivo morre, né? Eles que fazem a decomposição da matéria orgânica. O que seria isso? É mais ou menos pegar aquele animal morto ou aquele resto de vegetal morto e esfarelar ele e liberar os nutrientes, né, que existem ali na natureza novamente. Tá? Vocês vão estudar mais para frente, acredito que nesse próprio livro, o ciclo do nitrogênio, vocês vão ver aí como que eles são por que eles são tão importantes. Tá? Então eles têm um papel ecológico fundamental, todos na verdade têm um papel ecológico fundamental, porque a gente vai ver depois que qualquer um desses níveis, né, se sofrer alteração para mais ou para menos, vai acontecer um problema muito grande, tá? Porque a natureza, ela tende sempre ao equilíbrio, e sempre que esse equilíbrio se perde por algum motivo, dá problema, tá? Dá muito problema. Aí continuando aí, na cadeia alimentar, né? Pode passar para 264. A cadeia alimentar controla o fluxo de energia, né? Vamos lá. Quem são os primeiros níveis tróficos aí que a gente estudou? Seres produtores, né? Seres produtores, seres que produzem seu próprio alimento. Só que na natureza tudo tem um controle, né? Então existe aí níveis tróficos, desde o produtor até os decompositores, que vão fechar um ciclo aí que vai deixar a natureza em equilíbrio, tá? Por exemplo, tá dando aí um exemplo para vocês aí: grama, coelho, raposa e uma espécie de cogumelo, né, que é um fungo, que são seres decompositores, tá? Aí tá lá, ó, o ser produtor. Quem se alimenta do ser produtor? O ser herbívoro, o animal herbívoro. Quem é aí no caso? O coelho. Então aí ele é o que? Consumidor primário. Depois a raposa, o que a raposa está fazendo? Ela está se alimentando do consumidor primário. Então ela é o que? Consumidor secundário. Tá? E posteriormente, né, todo ser nasce, cresce e morre. Né? E a raposa um dia vai morrer. E quem vai fazer a decomposição da matéria orgânica dela, do corpo dela? Os fungos e bactérias. Tá? E na outra cadeia alimentar está mostrando a mesma coisa. Um vegetal, rato, cobra, gavião e novamente um fungo. Tá? Então o vegetal é o que? Produtor primário. Tá? O rato aí está sendo o que? Consumidor primário. Tá? A cobra aí está sendo o que? Consumidor secundário, porque ela está se alimentando do consumidor primário. O consumidor primário está se alimentando do produtor, tá? O gavião está sendo aí o que? Consumidor terciário, tá? E depois vem o que? Os fungos, que são os seres decompositores, tá? Então isso é uma cadeia alimentar. É porque aqui no livro não mostrou uma pirâmide de cadeia alimentar, onde o maior fluxo de energia é no ser produtor. Depois esse fluxo vai só diminuindo até chegar aí o predador top, né, de cadeia alimentar, tá? E aí na página 265 está falando assim: o que acontece quando se interfere em uma cadeia alimentar, tá? Então estou dando um exemplo aí de ser produtor novamente, consumidor primário, né, secundário, terciário e quaternário. O que vai acontecer? Quando acontece um desequilíbrio, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se por um acaso, tá, o consumidor primário, a população aí de consumidor primário aumentar, o que vai acontecer nessa cadeia alimentar? O produtor vai diminuir, porque vai ter muito consumidor primário, né, e vai aumentar. Se o número de consumidor primário aumentar demais, o número de produtor vai começar a cair, né?
e por consequência, né, vai acontecer um desequilíbrio depois. Porque se o produtor acabar ou diminuir drasticamente, todas as outras espécies vão sofrer consequência, tá? Mas se, por exemplo, aí, o consumidor terciário aí diminuir, sumir, por algum motivo esse consumidor terciário sumiu, tá? O que vai acontecer com a espécie de gavião que está se alimentando dele? Vai diminuir também, porque o alimento dele acabou. E por outro lado, o consumidor secundário aí, nesse caso o ratinho, o que vai acontecer? Vai aumentar demais, não tem predador para ele, então ele vai aumentar. Consequentemente, um besourinho aí, um inseto que ele esteja comendo, vai acontecer o quê? Vai diminuir, porque o rato está crescendo muito, então ele está comendo muito mais do que comia, então vai diminuir. Se o consumidor primário diminuir, o que vai acontecer com o produtor? Vai aumentar demais, porque não tem ninguém mais para se alimentar dele, tá? Então, na natureza, tudo tem que estar em perfeito equilíbrio, tá? Para não dar problema depois, futuramente. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Vamos pro próximo aí. Fiquem com Deus e bom estudo a todos.